fora daqui, em alguns lugares, por exemplo, da Europa, a Itália, entre outros, a autonomia local é maior. A autonomia local é maior. O que é autonomia local? Quando nós temos autonomia em casa, em qualquer lugar, vou sair, eu tenho meu dinheiro, eu vou gastar e vou comprar aquilo que eu acho que seja legal para mim, que seja importante e necessário. E alguns países, a maioria dos países desenvolvidos, a autonomia local ela é muito maior na questão da arrecadação. Por mais que o ente central, federal, né, recolha e ganhe mais, ele passa mais valores até para as administrações centrais. Mas são sistemas também diferentes de governança e de tributação, onde eles também têm lá, por exemplo, e aí é uma grande briga no Brasil, eles têm base tributária local e eles têm essa autonomia para cobrar dessa comunidade local. E no Brasil não. No Brasil nós temos um sistema muito mais centralizador, apesar da Constituição de 88 tentar ter descentralizado muito a arrecadação para dar autonomia, né, para quem deveria. As pessoas moram conseguiu, não conseguiu, né, dessa autonomia. O que acontece trouxe um pouquinho mais e vem ao longo dos anos trazendo essa divisão dessa arrecadação. Trouxe um pouquinho, mas eu vou te dar em números. Média, 60% para o governo federal do bolo tributário todo, dados de entidades do município, da confederação aqui, né, puxando um pouco de 23% para os estados e 12%, 13%, chegou a 17%, 16% para municípios. Entendi. Então o bolo ainda está muito centralizado. Nos governos locais. Porque eu imagino o seguinte, se depende de um recurso extra, depende de um governo local, do tipo, ou depende da capital de um estado, ou depende do governo federal, cada um olha para o seu peixe, cara. Eu acho que o governo, vamos supor lá, o prefeito de Belém, né? Aí ele não vai ficar muito preocupado, prefeito não, gente, governador do Pará. Prefeito de Belém, só pensa em Belém mesmo, tá certo. Mas o governador do Pará, acho que ele não vai ficar pensando muito em todos os micromunicípios. Acho que aquela coisa assim, ganha mais quem grita mais, né? Quem não chora não mama, né? Ou seja, o município mais barulhento acaba ganhando um pouco mais, será? E tem um detalhe. Ninguém quer perder nesse espaço. Por que não sai a reforma? Tu me perguntaste aí qual é o problema. São vários, a gente está conversando isso aqui, tudo é problema dentro da reforma. Como é que nós vamos equacionar essa situação? Nós estamos falando mais dos entes federados, daqui a pouco a gente pode falar dos contribuintes, que é que tu falou, a minha dificuldade que eu tive e tal. Vamos conversar sobre a questão da carga tributária. Mas o município, por exemplo, e o Estado e a União, não tem mais da onde, por exemplo, eu não consigo abrir mão dessa arrecadação. Pelo menos agora. Eu não consigo comportar mais as políticas públicas que eu tenho para cobrir ou as promessas que foram feitas ou as que foram dadas recentemente sem continuar arrecadando. Então, como nós vamos... E uma reforma tributária, na verdade, ela não vem para aumentar ou tirar a carga tributária, ela vem para melhorar o sistema, fluir. O impacto positivo, que é o que se busca. E possivelmente diminuição de carga, pode ser, mas, por exemplo, na Índia, teve, acho que foi na Índia, não me recordo, a reforma tributária e teve um impacto maior de tributação, aumentou a cobrança do tributo, mas os empresários estavam dizendo, não, mas pelo menos agora tá caótico. Agora, pelo menos, eu tenho transparência, eu posso fazer provisões, eu posso me organizar, eu posso recolher tributo com mais clareza e com mais segurança jurídica, que é o que a gente busca, segurança jurídica e compreender o sistema de transparência. Então, né, a gente vai conversando aqui o que um sistema tributário tem que ter. Transparência, tem que ter menos impacto no processo de construção, de produção, né, de venda. Quanto menos tiver e quanto mais neutro for, melhor é aquele sistema tributário, porque eu proporciono um ambiente de negócios mais qualificado para investimentos, para previsões. Né? As empresas, os investidores sabem que aquele sistema ele anda daquele modelo, ele não tem surpresas. E aí nós vamos conversar também, dialogar com o Poder Judiciário, que também vem trazendo muitas surpresas para os
na área tributária e para os empresários, né? Cobranças, às vezes, que deveriam começar em determinado período, né? O Poder Judiciário, não, começa desse. Faz dessa forma. Com base no que eles fazem essas interferências? Isso acaba atrapalhando, imagino, né? Sim, sim. Porque daí os estados têm, por exemplo, o entendimento que deve cobrar agora. O contribuinte quer posteriormente. E ele usa os instrumentos legais para fazer essas argumentações. Os estados também. Dentro de um sistema caótico, que é o que nós estamos falando. Ninguém se entende direito aqui. Tanto é que chega às vezes no STF e o STF diz, olha, que não tem lei falando sobre essa questão. Determina que o Congresso espeça uma lei em tal período. E aí o Congresso vai, às vezes, faz uma lei correndo e dá mais problema, e aí volta como está agora, por exemplo, na questão da DIFAL, que é uma alíquota diferenciada nas transações em estaduais. E aí tá todo mundo dizendo, não, mas agora tem que cobrar ano que vem, agora tem que cobrar esse ano, porque o Congresso disse assim, a lei diz isso, mas o STF está dizendo de outra maneira. Então virou um caos, e esse caos ele precisa ser melhor equacionado justamente por uma legislação mais possível de ser atendida. Né? Entendeu? Então, assim, uma legislação que atenda aos interesses da sociedade e traga justiça fiscal.